nós combinamos, estamos aqui hoje para iniciarmos o nosso Vem Estudar Comigo. Mas antes de a gente começar o estudo, algumas coisas que a gente viu que seriam importantes para nós, para mim e talvez para vocês, mas vamos deixar isso em aberto para que vocês possam votar. A princípio eu tinha dito na noite de ontem, na live que nós fizemos, eu tinha dito que a gente ia fazer de segunda a sexta-feira. Mas a gente, conversando aqui, nós vimos que fica um pouco sobrecarregado, inclusive com relação a você estudar aquilo que foi aquela matéria que a gente estudou juntos aqui nesse dia. Então, a gente tomou a posição de fazer, então, o nosso estudo de segunda, quarta e sexta. Mas isso não significa que, se de repente vocês, a maioria das pessoas, quiserem que seja todos os dias, 1 hora por dia, que seja todos os dias de segunda a sexta-feira, dependendo da votação, a gente volta a fazer de segunda a sexta-feira. Pode ser que tenha algumas vezes que a gente pode mudar o horário em função de algum compromisso que surgir, né? Mas o nosso objetivo, o nosso propósito é justamente manter esse horário e manter também esse nosso compromisso. Então eu quero que você e eu e minha esposa que está aqui do meu lado, sejamos edificados pela palavra do Senhor. Afinal, nós temos gasto o nosso tempo, muitas vezes, com alguns entretenimentos. E a gente percebe que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. O nosso espírito não pode ficar sem alimento, a nossa alma não pode ficar sem alimento, porque acaba que a gente acaba se alimentando com tanta coisa e acaba perdendo a sensibilidade de Deus e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então eu quero iniciar agora aqui me apresentando. Eu sou Jorge, sou pastor Jorge, a minha esposa, a pastora Laodiceia. Estamos juntos aqui para estudarmos. Convidamos outras pessoas, mas eles tiveram algum problema, não sei se tiveram algum problema, pode chegar daqui a pouco, para estar conosco aqui na nossa mesa aqui e a gente estudar. Então eu quero começar aqui com a introdução. E eu quero que você preste bastante atenção na introdução do nosso estudo. Vivemos uma época em que a fé cristã se encontra cercada pelo ceticismo, racionalismo e materialismo. Ou seja, ceticismo significa incredulidade. Entre outros ismos que tentam colocar em descrédito a verdade absoluta da palavra de Deus. Desde longas datas, a Bíblia tem sido desafiada em sua veracidade. Há em toda a história do cristianismo uma luta constante do inimigo em tentar destruir a Bíblia Sagrada. Entretanto, ao que parece, as forças espirituais do mal, nesses tempos finais, estão deixando de lado suas táticas antigas e agora estão tentando perverter a mensagem das Escrituras. Isso parece atual para você? Eu creio que sim. Seitas, doutrinas falsas, proliferam por toda parte, em sua maioria, iniciadas e conduzidas por líderes que quase sempre se consideram inspirados por uma divindade, ou seja, por um espírito divino. Para muitos, a Bíblia não passa de mais um livro como qualquer outro. Diferente dessa concepção, nós, os cristãos, cremos na palavra de Deus de forma sólida, convicta e inalterável. Não é por acaso que a Bíblia é considerada o livro dos livros. O maior livro de todos os tempos. Por meio de sua leitura, o homem pode ter conhecimento das coisas importantes do passado, do presente e do futuro. Ou seja, a Bíblia é a fonte de conhecimento que o ser humano precisa. Sem a Bíblia, sem esse conhecimento, não vamos conhecer as coisas eternas e não vamos conhecer o Senhor Deus e a Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi enviado, que deu sua vida para nos resgatar. Para que a fé do leitor seja fortalecida, serão apresentados nesse trabalho, ainda que de forma concisa, algumas provas
da origem das Escrituras, as quais evidenciam a Bíblia como sendo a verdadeira palavra de Deus. Desejamos que, ao término dessa leitura, o leitor, ou, no caso aqui, ao término da leitura, nós que estamos estudando, sejamos edificados e cheguemos à conclusão de que vale a pena conhecer a Bíblia. Como dizemos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, escrita por homens, inspirados pelo Espírito Santo para trazer essa verdade ao nosso coração. Eu gostaria que você pegasse uma caneta, um caderno e a sua Bíblia, para que juntos possamos pegar alguns textos bíblicos e lermos juntos. Amém? Então vamos lá. O nosso primeiro capítulo que nós vamos ler, vamos estudar hoje, é sobre a Bíblia. É o primeiro capítulo. Vamos conhecer, entender a Bíblia e suas origens. Talvez você nunca soube disso, mas a partir de agora você vai entender e vai compreender como ela se apresentou até nós. O vocábulo Bíblia não se acha escrito em nenhum dos textos das Escrituras. Isso é bom você grifar isso, gravar bem isso. Pelo contrário, consta apenas na capa da Bíblia. Etimologicamente, a palavra Bíblia utilizada na língua portuguesa vem do termo biblos. Escreve isso, biblos, que significa um livro. No primeiro livro do Novo Testamento, lemos livro biblos, da genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1:1. Vamos ler? Mateus 1:1. Sim, já vai. Um segundinho. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A forma diminutiva de biblos e biblion, que significa pequeno livro, expressão que pode ser lida no texto de Lucas 4:17. Pegou sua Bíblia aí? Abre então sua Bíblia também. É um versículo só? 4:17, sim, um versículo só. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Isso. Então, ele foi dado o livro, Biblion, do profeta Isaías. E quando abriu o livro, Biblion, achou-se o lugar onde estava escrito. Ela está lendo aqui para confirmar aquilo que nós estamos lendo. Confirmar na Bíblia. E você também está lendo aí para confirmar na Bíblia. A origem do termo biblos vem do nome dado à polpa interna da planta do papiro. Sabia disso? Em que se escreviam os livros sagrados. Antigamente, nesse tempo, eles pegavam aquela folhagem, aquela planta papiro, e fazia dela, então, da sua folha, eles faziam, então... Da sua polpa, eles faziam, então, a folha onde era escrito todos os termos, todas as coisas da Bíblia. O significado da palavra Bíblia anota tudo isso que eu estou falando, coleção de livros pequenos. Então, o significado da Bíblia é coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, os rolos desaparecem e então a palavra biblos deu origem ao termo livro. Os autores nesse assunto são de comum acordo de que foi João Crisóstomo, escreve aí, o patriarca de Constantinopla, que usou pela primeira vez o nome Bíblia no século IV. Se você tiver alguma dúvida, você pode depois, através do próprio Facebook, enviar-lhe uma mensagenzinha curta, colocando ali a sua dúvida e a gente pode esclarecer. Você tem alguma dúvida? Não. Ok, obrigado. Outros nomes da Bíblia. A Bíblia é também chamada Escritura. Marcos, capítulo 12, versículo 10.
Tem várias referências aqui, mas nós vamos ler apenas algumas, para a gente não tomar tanto tempo. Nosso estudo é de 1 hora. Então, a gente não vai pegar todos os textos. Marcos 12:10. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então aqui menciona a Escritura, né? Amém. Vamos ler aqui uma passagem de Romanos capítulo 4, versículo 3. São confirmações daquilo que nós estamos estudando. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Novamente a palavra Escritura. E por último, uma outra referência. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. — 3,16? 3,16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ok, então confirmando, né? Confirmando novamente, né? Tem que é a Bíblia. Que é a Bíblia, as Escrituras. Em verdade, a palavra escritura ou escrituras é uma derivação do vocábulo latim scriptura, que significa escritos sagrados. O apóstolo Paulo usou as expressões sagradas escrituras em Romanos 1:2. Vamos ler. Romanos 1:2. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 13 não existe. Versículo 15. 3, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí depois tem o 16, que fala de Escritura. Ok. Você prestou atenção de que ele usou as expressões sagradas escrituras e depois sagradas letras. Agora nós vamos ver em Romanos capítulo 3, versículo 2. Não se importune com os transeuntes que passam aqui atrás da gente, tá bom? Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Em algumas versões fala oráculos, né? Oráculos de Deus. Todavia, um dos nomes mais descritivos e satisfatórios da Bíblia é Palavra de Deus, Marcos 7,13. Não deixe de pegar sua Bíblia. Não deixe de ler e anotar no seu caderno. Porque isso tudo será um grande tesouro para a sua vida. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Então aqui fala a palavra de Deus. Palavra de Deus. E uma última referência, tem outras referências, mas vamos usar apenas mais uma referência, que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse último capítulo que a gente leu aqui, de Hebreus capítulo 4, vocês prestaram atenção do que a palavra de Deus é capaz? Você pode comentar isso? Sim, né? Ela tem uma penetração profunda demais, onde a gente não pode imaginar, né? Aqui fala. E ela é como uma espada de 2 gumes, quer dizer, ela corta dos 2 lados. E ela vai a ponto de dividir a alma do espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Intenções do coração. Intenções, quer dizer, não é nem o ato feito, mas a intenção. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. Você poderosa. já conseguiram imaginar isso? As intenções do coração, aquilo que está mais lá no fundo. Vocês estão ouvindo aqui a minha esposa, ela não está aparecendo no vídeo, mas ela está aqui do meu lado, tá? É que eu tenho que direcionar o vídeo para que a gente possa ver, olhar olho no olho. Ok, nós vamos agora falar sobre a estrutura da Bíblia. Nós lemos primeiro nós falamos sobre a Bíblia, outros nomes da Bíblia e agora a estrutura da Bíblia. Anote aí, a estrutura da Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo contém 39 livros e o Novo 27 livros. Ao todo são 66 livros. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, mas tem alguém que não sabe. Escrita no período de 1500, a Bíblia teve cerca de 40 autores. Cerca de, não são, ela não afirma, não confirma, por exemplo, que teve 40 autores, mas ela diz em torno ou cerca de 40 autores, 40 escritores, das mais variadas profissões e atividades. Você pode ver até mesmo pelo próprio Novo Testamento, que Pedro, que era um pescador, escreveu a Bíblia. Lucas, que era um médico, escreveu. Mateus, a Bíblia não, escreveu a parte que lhe cabia, que eram as epístolas de Pedro. Lucas escreveu, então, o Evangelho de Lucas. E assim por diante, a gente vê que de várias profissões, de vários vamos dizer assim, conhecimentos culturais, né? Pessoas letradas e iletradas, porque Pedro era considerado um indouto, como diz a palavra de Deus. Ele era quase que letrado, porque era um pescador, mas que a inspiração é divina, é do Espírito de Deus. Isso mostra, inclusive, quando lá no livro de Atos, o Pedro fala com tanta eloquência, com tanta veemência, com tanta sabedoria, que quase 3.000 almas se converteram, mas aquele era um pescador que era bruto, não sabia nem falar direito, só agia de forma grosseira, era precipitado demais, era compulsivo. E de repente, a inspiração, o Espírito Santo de Deus, ele o transformou e mudou em alguém que detinha em si mesmo, pelo Espírito Santo de Deus, a sabedoria que vinha do céu. É isso que nós queremos para nós, a sabedoria do céu. Esses homens vieram e escreveram em épocas e lugares diferentes. Estavam distantes uns dos outros. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Como é que pode, né? Pessoas de épocas, lugares, mas parece que são de um mesmo lugar. Uma sintonia que o ser humano não pode explicar. Você já parou para pensar que vamos supor, escreveu agora, o outro escreveu daqui 50 anos, não tiveram vínculos. E quando ele escreve e tem uma harmonia tão maravilhosa, né? Uma sintonia tão maravilhosa, que não dá para a gente questionar a veracidade da Bíblia, né? É tão maravilhoso isso. Pensar nisso é maravilhoso, isso confirma até mesmo a inspiração e a forma sobrenatural como a Bíblia nos ensina a respeito de Deus e como ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui no estudo de teologia, mas eu digo para você que a teologia não te faz sábio. O que te faz sábio é o Espírito Santo que revela para você aquilo que nós estamos estudando na palavra de Deus. É que eu fico olhando, ouvindo aqui, meu neto chorando aqui, né? Muito embora a gente quisesse, mas não tem como. O silêncio total. Mas eu sei que você está prestando atenção. Dois deles eram reis, Davi e Salomão.
Jeremias e Ezequiel eram sacerdotes. Lucas, médico. Pedro e João, pescadores. Moisés e Amós, pastores. Você está escrevendo qual era a profissão deles, porque isso é muito importante para você, se for falar alguma coisa, você não errar. Eu já tenho cometido muitos erros, irmãos. E a minha família mesmo, depois dos cultos, depois das pregações, eles de vez em quando me dão umas cutucadas. Ei, você falou errado ali e tal. Mas tudo na brincadeira, tudo na alegria, tudo, né, na comunhão entre nós. O apóstolo Paulo era fariseu. Daniel era político. Mateus, cobrador de impostos. Veja só a distância do tempo em que eles viveram e escreveram com tanta harmonia. Josué era um soldado, Esdras era escriba e Neemias mordomo. Com isso podemos ver que apenas um ser estava dirigindo aqueles 40 autores do registro da revelação divina. Quem era? Quem era? O Espírito Santo. E o próprio? Deus. O próprio Deus. Fala um pouquinho mais alto para o nosso ouvinte, né? A palavra testamento, das designações Antigo Testamento e Novo Testamento, tem sua origem no vocábulo do latim, testamentum. Escreve isso. E no vocábulo grego, diatek, cujo significado, na maioria de suas ocorrências na Bíblia grega, é concerto ou aliança, em vez de testamento. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Vamos ler? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Foi profetizado um novo conceito que iria substituir aquele que Deus fez com Israel no deserto. Ou seja, o Novo Testamento é a direção disso. Ele estava falando a respeito, ou referente ao Novo Testamento. Em Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8. 7 e 8. 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Só isso. E o 8? O 8 é isso. É? É. Tá certo, disse, né? Disse o Senhor. Aí lemos em Hebreus, no capítulo 8, versículo 13. Eu creio que isso é uma interrogação. Hebreus 8. 8, versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ou seja, uma coisa o Antigo Testamento ele fala da lei que Deus estabeleceu para que o povo andasse na lei, mas não foi possível que o homem vivesse pela lei, mas sim pela graça. Não que isso anula o Velho Testamento, mas ele está dizendo o seguinte: a inspiração de Deus, a instrução de Deus e o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Ou seja, toda a Bíblia aponta para a salvação e a nossa remissão. Então não anula aquilo que foi escrito, ele se torna, ele está dizendo isso porque se torna velho. Mas na realidade, Deus não envelhece, a sua palavra também não. Sua palavra, ela não renova, como muitos dizem. Ela é nova todos os dias. Então, todos os dias ela é nova. Muita gente tem a mania de dizer assim que ela se renova, ou seja, ontem era a palavra de ontem, hoje ela se torna uma palavra nova. Não é. Os escritores do Novo Testamento vê o cumprimento da profecia do novo concerto na nova ordem inaugurada pela obra de Cristo. Suas próprias palavras ao instruir esse concerto em Coríntios capítulo 11, versículo 25.
Pega aí de novo, não deixa de ler Segundo e Coríntios. anotar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Às vezes a gente avisa o horário. Meu Deus, só um minutinho. Às vezes a gente avisa o horário, mas o pessoal esquece. Como também hoje é o primeiro dia, tem alguns meios desavisados. Aí ligaram aqui pro meu celular que eu estou fazendo a live aqui. Mas depois a gente se comunica com eles. Mas vamos voltar aqui a nossa... Nada disso pode nos atrapalhar a nossa reflexão. Suas palavras, ao instituir o conceito, ou seja, dão autoridade à interpretação. Né? Isso que foi lido agora dá autoridade a esta interpretação. O termo Antigo Testamento e Novo Testamento, nomeados por duas coleções de livros da Bíblia, entraram no uso geral entre os cristãos na última parte do século II. Tertuliano traduziu o vocábulo grego em diateque. Esse diateque é T-H-K-E. Para o termo latim, instrumentum, ou seja, um documento legal. E também por testamentum. Infelizmente, foi a última palavra que vingou, considerando que as duas partes da Bíblia não são... Veja só isso, hein? Que as duas partes da Bíblia não são testamentos no sentido ordinário do termo. Você entendeu isso? Não. Não conseguiu entender isso? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que é um documento legal. Tá? Então ele fala assim, instrumentum, e também por testamento. E ele fala, infelizmente, este último, que é o testamento, que foi a palavra que vingou. Mas na realidade, não são testamentos no sentido ordinário do termo, mas sim um instrumento legal. Por que legal? Porque é verdadeiro. Porque a palavra é verdadeira. Entendeu? É verdadeira. Vamos falar agora sobre o Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, os livros estão dispostos em 3 visões: lei, profetas e os escritos. Ao todo, somam-se 24, sendo que estes livros correspondem exatamente ao nosso cômputo comum de 39, visto que os judeus contam como sendo um único livro os 12 profetas. Se você consegue entender isso, ele pega os 12 profetas e eles contam como um único livro. E nós, no nosso caso, não. Ou seja, ele mostra aqui também alguns exemplos disso. Eles contam como um único livro, mas é 1 Samuel, 2 Samuel, está junto. 1 Reis, 2 Reis, está junto no mesmo livro. 1 Crônicas, 2 Crônicas, bem no mesmo livro. E depois Esdras e Neemias. Ou seja, é um único livro para os judeus, não para nós. Escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos em aramaico, esse vernáculo, ou seja, o Antigo Testamento, foi trazido por Israel em sua bagagem quando regressou da Babilônia. Alguns textos são em aramaico porque a língua da Babilônia era aramaica. E o povo que estava lá quase esqueceu da sua própria língua. Né? É uma constatação triste, mas é verdadeira. O historiador judeu Flávio Josefo contou 22 livros, porque reuniu Ruth e Juízes, e Lamentações e Jeremias. Deu para entender isso? Deu? Uhum. Ótimo. Vejamos cada divisão. A lei, escreva aí, Torá, no judeu. Comumente chamado também como de Pentateuco. Essa parte é composta de 5 livros.
O Pentateuco é composto de 5 livros. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas Nenhim, que é escrito no hebraico, Nenhim, desdobraram-se em 2 subdivisões. Os primeiros profetas, compreendendo Josué, Juiz, Samuel e Reis, e os últimos profetas formados por Isaías, Jeremias, Ezequiel e livro dos 12 profetas. Vê que interessante? É. Se a gente não estudar, a gente não vai aprender isso, não vai saber disso. Você vai conversar com um judeu, você vai falar separadamente, ele não, eu não conheço esse livro. Eu conheço o livro dos 12 profetas, mas ele fala sobre esse desdobramento e essas subdivisões sobre o que nós estamos constatando aqui. Os escritos Het-Him contém o restante dos livros, a saber, Salmos, Provérbios, Jó. Há ainda 5 rolos. Se você vê que a minha pronúncia no hebraico está um pouco difícil, é porque eu não sei muito bem o hebraico, então eu dou uma rateada, né? Eu dou uma rateada. Não sabe muito bem, não sabe nada. Megilot, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes e Esther. E finalmente os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Vamos fazer uma pausa aqui. Você está sendo edificado por essa palavra? Está aprendendo? O conhecimento está chegando até você? Então, se você ainda tem alguma coisa que você não entendeu, nos escreva. Entra lá no nossa página aí, não sei como é que eu falo, que eu não tenho página no Facebook, mas eu tenho o meu Facebook. Mas escreva lá nos comentários e faça ali um comentário de alguma dúvida que você tiver. Essa divisão em 3 partes da Bíblia hebraica está de acordo com a palavra que Jesus disse. Que ele disse: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Lucas 24, 44. A gente vai ler só para confirmar, para acompanhar com a Bíblia. Muito embora seja um estudo de teologia, foi escrito por escritores de vários lugares. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, muita gente diz que o Velho Testamento não serve para nada, né? E isso aqui é uma mentira, porque tudo falava sobre Jesus. De Jesus. Hoje mesmo nós demos um salmo que falava do sofrimento de Jesus. Então, Salmo 22, Salmo 22. Quem lê a Bíblia toda não tem como dizer que o Novo Testamento não é para nós. Velho. Se você pegar o Salmo 22, você lê lá, ele fala, tem uma narrativa de todo o sofrimento de Jesus. Isso, você vai poder sentir um pouco mais isso. Mais comumente, o Novo Testamento refere-se à lei e aos profetas. Olha só, né? Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ou a Moisés e os profetas, em Lucas 16, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O
O Novo Testamento, nós vamos estudar agora sobre estudamos agora sobre o Velho Testamento. Então aí você fecha aí e vamos agora sobre o Novo Testamento. O Antigo Testamento registra que Deus falou no passado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Já o Novo Testamento, a palavra final que Deus falou por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, em quem tudo se consumou. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Amém. O Novo Testamento é composto de 27 livros e foi escrito no grego, tá? Não no grego clássico dos eruditos, mas no grego do povo, que comum chamado, anota aí, koiné. Seus 27 livros estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto a quem pertence. Vejamos. Anote. Primeiro, bibliográficos. Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Descrevem a vida terrena do nosso Senhor Jesus e o seu glorioso ministério. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinópticos, devido ao certo paralelismo que eles têm entre si. Então, ou seja, os 3 primeiros evangelhos são chamados sinópticos. Então escreve aí que eles são sinópticos, devido ao tempo de paralelo que eles foram escritos que tem em si. Segundo, histórico. Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva, e qual nós pertencemos desde lá então, desde esse momento então. O seu modo de vida e a propagação do evangelho e tudo sobre a inspiração do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido. Terceiro, epístolas. São 21 livros em epístolas, de Romanos, a Judas, e todas elas contêm a doutrina da igreja. Ou seja, nós somos igreja. Sim. Fomos instituídos como igreja. Temos, então, todos os ensinamentos que a gente precisa ter como igreja. Mas os ensinamentos é para a gente conhecer ou para viver? Viver. Para viver. 9 epístolas dessas cartas são dirigidas às igrejas locais. 4 a indivíduos. Ou seja, 9 dessas epístolas ou cartas são dirigidas às igrejas locais. Mas 4 delas são direcionadas a indivíduos. Uma aos hebreus cristãos e 7 a todos os cristãos indistintamente. Agora, o quarto, profético. Apocalipse ou revelação trata-se da volta pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo à Terra e das quais que precederão entre o glorioso evento. Uma aspasinhas aqui, um parêntese. Você está se preparando para isso? Jesus está chegando. Estamos muito próximos disso, gente. Eu sei que você tem ouvido há muito tempo, mas os sinais estão aí. E eu quero falar uma coisa, um sinal que vai acontecer agora dia 5. Olha no céu. A lua, ela vai ser a lua de morango. De morango. Ou seja, ela vai estar vermelha. A gente olha tudo isso como algo na natureza. Mas o Senhor falou, e a palavra do Senhor fala de sinais nos céus. Entendeu? Então, se prepara. Porque você tem que estar pronto. Não seja pego de surpresa, nem dormente. Mas comece a viver uma vida de acordo com essa doutrina que a igreja, que foi dado à igreja, como acabamos de ler. Pois bem,
em Apocalipse temos a evidência que de Jesus vindo com os seus santos para as seguintes realizações. Primeiro, anota aí, destruir o poder gentílico mundial sobre o reinado da besta. Então esse é que ele está vindo para, com seus santos. Veja só, gente, ele vem com seus santos. Quem são os santos? Aqueles que foram arrebatados com ele. Você imagina você participar disso, hein? Maravilhoso. Que maravilhoso, né? Você vinha aqui, a gente podemos até dar uma de valentão, que agora estamos imortais e recebemos a autoridade de Deus de estar junto com Jesus e o nosso irmão mais velho, poderoso em obras e em palavras, está lá à frente, com o sopro da boca, ele destrói um exército, um diabo e tudo quanto é mais. Né? Então você imagina você vindo com Jesus participar disso. Que maravilha. Aí eu vou dar uma de valentão mesmo, sabe? Ai, sai daqui, Satanás, eu vou te quebrar todo. Muito lindo, gente. Muito lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo, ele vem livrar Israel, que está no centro da grande tribulação. Nós ainda vamos estudar mais para frente sobre o Apocalipse. E a grande tribulação, gente, não dá nem para imaginar. Então ele vem para livrar Israel nesse período da grande tribulação. E depois quarto, ele vem julgar as nações. Ninguém pense que não haverá juízo. Às vezes a gente olha aí e vê que tudo acontece, né? Há tanta impunidade. Que a gente fala, nossa, será que não vai ter, um dia não vai acabar isso? Vai. Ele vem julgar as nações. E por último, estabelecer o seu reino milenar. E você acha que você vai estar com ele no reino milenar? Se você for arrebatado com Jesus e vier com ele, com os seus santos, certamente a gente também vai passar o milênio na Terra. Eu ainda não sei de que maneira, né? Mas possivelmente, igual os anjos, vão atravessar a parede, voar para cima e para baixo. Quer ir para dar um pulinho em Marte lá para tomar um solzinho mais quente? A gente vai lá para Marte. Se quiser ir para um lugar mais frio também, vai lá para Júpiter, né? Que é mais frio. Os primeiros documentos do Novo Testamento a serem escritos foram as epístolas do apóstolo Paulo. E essas cartas, possivelmente, como a epístola de Tiago, foram compostas entre os anos 48 e 60 DC, depois de Cristo. Então anote bem isso. Antes mesmo que os mais antigos dos evangelhos fossem redigidos. Você já pensou que é isso, gente? Né? Antes mesmo que os mais antigos dos evangelhos fossem redigidos. Os 4 evangelhos pertencem às décadas que variam entre, olha só, 60 a 100. E é justamente a esse período que se atribui o outro escrito do Novo Testamento. Já pensou? Normalmente a gente baixa, né? A gente segue uma ordem cronológica. Que eles foram escritos imediatamente. Agora pensa nisso. Foram escritos bem depois. Como é que isso se dá, tanta lembrança? E lembrar-se na íntegra, em sua total harmonia, gente. É só pelo Espírito de Deus. Isso comprova a veracidade da Bíblia. Agora nós vamos estudar o tema central. Talvez não dê para a gente terminar, mas eu acho que é bom a gente, não é que encerrar, nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre tudo aquilo que a gente estudou até agora. Vamos conversar a respeito disso. Mas no próximo estudo, falta 15 minutos para terminar,
E eu estou vendo que não dá para terminar. Oh, dá para terminar esse tema central. Pega mais um. Dá. Depois nós vamos então estudar o próximo, os fatos particulares da Bíblia. Vamos lá. Jesus é o tema central da Bíblia. E foi o próprio Jesus quem declarou isso em João 5,39. Evangelho de João, né? 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, quer dizer, tudo foi falado sobre Jesus já antes. Desde o princípio. Desde o princípio. Desde o livro de Gênesis. Desde o livro de Gênesis. A mensagem central da Bíblia é a história da salvação. E ao longo dos dois testamentos pode ser distintos em 3 elementos comuns nessa história reveladora. Aquele que traz a salvação, o meio da salvação e os herdeiros da salvação. Já pensou? Quem é o herdeiro da salvação? Quem são os herdeiros? Nós. Não diz nós. Eu. Eu sou. Porque quando a gente fala nós, a gente fala de um modo genérico. Mas quando eu falo eu também demonstro a minha responsabilidade como aquele que está conhecendo a salvação em Cristo. Isso pode ser reformulado sobre o aspecto da ideia do conceito, dizendo que a mensagem central da Bíblia é o concerto de Deus com os homens e que seus elementos comuns são o mediador do concerto, a base do concerto e o próprio concerto. Olha só, gente, que maravilha isso! Jesus, ele media o concerto. Depois ele vem e ele é a própria base desse concerto. E por último, ele é o concerto. Já pensou? Nós somos o povo do concerto que ele trouxe em si mesmo. Gente, que maravilha! O próprio Deus é o salvador do seu povo. E é justamente o Senhor Deus que confirma em seu concerto de misericórdia com o seu povo. E é também o próprio Deus que envia a salvação. O mediador do concerto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o meio da salvação, a base do concerto é a graça de Deus, que exige do seu povo uma resposta de fé e obediência. Os herdeiros da salvação, como já dissemos, é o povo do concerto, somos nós, eu sou. São os israelitas também, ou seja, Israel de Deus e a Igreja de Deus. Ele não exclui Israel. Porque não é porque Jesus foi rejeitado pelos judeus, que eles deixaram de viver o concerto. Não. A salvação é para todos. Quando ele revela para a igreja, ele prepara a igreja que crê no nome de Jesus, ele não anula a herança de Israel. A herança continua, ou seja, são os israelitas, né? Ou seja, Israel de Deus e a igreja de Deus. Tomando o Senhor Deus como um tema central da Bíblia, os 66 livros pode... deixa eu falar uma coisa aqui importante, que é... às vezes eu vejo alguns comentários falar assim, Israel de Deus. Nós também podemos se denominar Israel de Deus, mas Deus não exclui Israel. E aí, joga apenas como nós acabamos sendo escolhidos por Deus, como o Israel de Deus e a igreja de Deus, como se a salvação fosse anulada. Não, vai haver o tempo de Israel. O tempo da evangelização de Israel será na grande tribulação, né? Onde os anjos vão pregar o evangelho e as 2 testemunhas. Então os anjos vão anunciar o evangelho do reino e as 2 testemunhas vão anunciar para Israel. Então eles não foram excluídos. Tomando então o Senhor Jesus como tema central da Bíblia, os 66 livros podem então ser resumidos em 5 tópicos referentes ao Senhor Jesus. Vamos ver. Primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento trata de preparação de Deus para o advento ou para
não só o nascimento, mas a morte e a ressurreição e a volta de Jesus. Depois, manifestação. Pode ser vista nos evangelhos que trata exclusivamente desse assunto, a manifestação de Cristo. Né? Quando ele se manifesta, no momento ele não foi entendido, ele foi entendido como um rei, como Davi, que haveria de usar a sua força, a sua glória, e estabelecer o reino judaico de novo, né? Mas não, ele veio sim, e ele disse assim, é chegado a vós. Ele nunca disse que é chegado a vós o reino de Israel. Ele nunca disse que é chegado a vós o reino dos judeus. Mas ele disse, é chegado a vós o reino dos céus. Outro, propagação. Atos dos Apóstolos é o livro que trata da propagação de Cristo. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala da propagação, mas ele mostra que essa responsabilidade, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que ele nos deu poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós, a igreja, seria testemunha de Jesus. Não? Nós seríamos testemunhas. Se eu vos dou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A propagação do Evangelho, ela denomina, né, Atos dos Apóstolos como o livro que começa a propagação de Cristo, mas nós somos inseridos quando fala ali no princípio, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 8, e depois no livro de Pentecostes, o cumprimento, no capítulo 2, o cumprimento desse poder que quando veio então o Espírito Santo sobre aqueles que estavam presentes e todos aqueles que haveriam de ser os membros desta igreja, como eu e você, somos cheios do Espírito Santo de Deus, falamos novas línguas e tudo mais. E a explanação, as epístolas, que são as explanações da doutrina de Cristo. Ou seja, as epístolas, elas são a explanação dos ensinamentos de Jesus. Daquilo que ele fala de conduta, né? De conduta, de vida. É como a gente vai na escola para aprender a ser um médico. Então você aprende toda a conduta médica. E quando você sai de lá, você está formado a um médico. Ou você é um advogado. Você estuda direito, aprende todas as leis para se tornar um advogado. E quando você sai de lá, você sai formado em um advogado. Também as escrituras, as epístolas são explanação disso, que mostra de que eu estou no caminho do Senhor, mas estou aprendendo de Cristo para me tornar, então, um cidadão do céu. Porque ele disse, aquele que perseverar até o fim, este é o salvo. Precisamos perseverar, gente. Deus conhece aqueles que são predestinados por ele, mas eu e você não. Nós não conhecemos, não sabemos. E a gente tem sempre que saber o seguinte, somos falíveis, somos sujeitos a errar. Às vezes até mesmo muito conhecimento faz com que a gente se aproprie do conhecimento e ache que a gente não precisa saber mais nada. Nós estamos aqui estudando para justamente andar em conformidade com a palavra de Deus. E a consumação, o livro de Apocalipse, ele trata da consumação de todas as coisas preditas por meio de Cristo. A mensagem da Bíblia é a mensagem de Deus para os homens, comunicada muitas vezes e de muitas maneiras, conforme Hebreus, nós já lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1. E finalmente encarnada em Jesus, por conseguinte, a autoridade da Santa Escritura, a qual deve ser crida,
crida obedecida não depende de testemunhos de algum homem ou igreja, mas inteiramente de Deus, seu autor. Portanto, essa mensagem deve ser recebida por ser a palavra de Deus. Isso, inclusive, está na Confissão de Fé de Westminster. Meus irmãos, é com muita alegria no meu coração e prazer que eu me sento aqui para estudar com os irmãos. Eu tenho falado aqui que a gente lançou aqui algo para que vocês pudessem escolher. Então nós estamos marcando segunda, quarta e sexta. Mas se você quer votar, se você quer dizer, olha, segunda, quarta e sexta, podia ser 2 vezes por semana, né? Ou se você quiser dizer, poxa, podia ser de segunda a sexta, todos os dias, porque é tão bom estudar, está sendo edificante, então vote. Nós vamos fazer de acordo com o seu voto. Agora, nós estamos quase no final. Aquele que ensina deve ser exemplo para todos aqueles que está ensinando. Então a gente deve começar na hora certa e terminar na hora certa, para que a gente possa ter autoridade em ensinar. Aquele que diz que tem autoridade, mas não é exemplo, ele não tem autoridade. Ele só vai ter autoridade quando ele viver aquilo que ele está ensinando. Você só vai ter autoridade de falar de Jesus, seja onde for, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, se você viver o Evangelho de Cristo. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que Ele possa encher o seu coração de graça e de alegria. Eu quero pedir aqui para minha esposa fazer uma oração para a gente encerrar. E eu agradeço a sua presença aqui conosco. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse período, Senhor, de aprendizado. Que Teu Espírito Santo possa nos trazer a revelação e a gente possa assimilar, Senhor, tudo que foi dito aqui. E que o Senhor possa gerar fome e sede em nossos corações de prosseguir a Te conhecer, Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço e oro por cada um, Pai, que tenha ouvido, escutado, visto e que ainda vai escutar, Pai. Eu louvo e entrego a Ti, a cada um, em nome de Jesus. Amém. Só apenas um lembrete, meus irmãos. Se alguns perderam o vídeo do estudo, nós vamos compartilhar eles no Facebook e você pode compartilhar com seus irmãos, para que eles possam acompanhar desde o início até o final. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Concluir.